depois pode compartilhar, se interessar, né, para a galera. Então, eu vou fazer um compartilhamento para rapidinho falar um pouquinho quem eu sou, para quem está aqui. Eu sou publicitária por formação, mas eu me descrevo inquieta por natureza, porque começou como publicitária, depois eu fui me desenvolvendo nessa área de gestão, de negócios, de administração, enfim. E quando eu fui apresentada, entre aspas, aos negócios de impacto, que foi através do Impact Hub Floripa, eu ressignifiquei toda a minha vida profissional. Então, eu comecei a trabalhar mais voltada, mais completamente voltada para negócios de impacto, né, para projetos, para negócios, para iniciativas de uma maneira geral. Mergulhei nesse mundo, me aprofundei nisso e me especializei nisso também. E hoje eu atuo muito fortemente com pequenos empreendedores, ou quem está empreendendo, ou quem quer empreender, né, nesse contexto, seja de crise ou não, mas em geral tratando o empreendedorismo como ferramenta de transformação de vida, né? Porque afinal de contas o Brasil é uma nação de empreendedores, né? E aí a questão do impacto social ainda bem foi crescendo, foi trazendo novas opções de modelos de negócio, novas formas de ser e estar nesse mundo através do empreendedorismo também, né? E hoje eu trabalho com alguns grupos especificamente, muito por conta do que tem chegado em mim, mais do que eu tenho prospectado, né? Que são refugiados e imigrantes, empreendedores de comunidades mais vulneráveis, também do gênero feminino, e eu trago como gênero feminino e não como empreendedorismo feminino, mas do gênero porque é uma coisa mais ampla, né? Porque a pergunta é mulheres, quais mulheres? Quem são as mulheres, né? Então a gente deixa mais aberta essa discussão e também com a comunidade LGBT, da qual eu também faço parte e da qual eu também, para a qual também tem um projeto autoral que se chama Jornada Brasileira de Empreendedorismo para a Comunidade LGBT, em que está na terceira edição já, que promove educação empreendedora para a comunidade, feito da comunidade para a comunidade. E o fato de eu ter trazido, né? Bom, eu também criei uma empresa chamada Cuidatoria, que tem o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de negócios e de projetos para cuidar das pessoas, ou seja, cujas pessoas estejam no centro de todas essas ideias, né? Então, tudo isso focado em inovação social, desenvolvimento, né, da inovação social, muito como ferramenta de inclusão também, e de mudança, né, de realidades negativas. Mas nada disso acontece se não for a gente, se não for as pessoas, né? Se não for a gente a botar a mão e resolver as coisas. E aí a proposta desse papo de hoje tem tudo a ver com o que eu comecei chamando de um novo olhar sobre velhos assuntos, né? Porque muito a gente tem falado sobre coisas que estão acontecendo, mudanças e isso e aquilo, mudanças de comportamento, mudanças de forma de fazer as coisas e tal, mas na prática, especialmente tratando então do público que a gente está trabalhando aqui, que é a comunidade LGBT, não tem sentido tanta diferença assim em termos de tratamento, em termos de conexão, em termos de acolhimento, né? Uma proposta é que a gente faça uma boa reflexão sobre acolhimento e conexões aqui, mas que a gente também faça uma atividade mais prática, pensando então como a gente pode contribuir para uma inovação, ou seja, para trazer uma nova ideia, um novo olhar sobre esses velhos assuntos e novas coisas a serem feitas a partir de um entendimento de que o que está sendo feito não está levando a resultado algum, ou está levando a resultado muito pequeno, muito pouco em relação ao que a gente poderia já ter alcançado, entre aspas, de evolução para várias coisas. E claro que eu propus aqui um tema sobre a gente pode falar sobre 4 perspectivas, porque senão a gente passaria aqui 3 horas ou 10 horas falando, que é muita coisa. Então, eu propus 4 perspectivas para a gente conversar. Mas antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar com vocês um videozinho que eu fiz, que é mostrando algumas situações, algumas estatísticas, algumas situações que são importantes para a gente aquecer, né, esse olhar, ter uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo, para a gente conversar em cima dessas informações depois, tá? Eu vou botar aqui, compartilhar o vídeo com vocês.
E pode aumentar um pouquinho o som. Tem uma musiquinha de fundo aí para vocês darem uma olhadinha nas informações que eu trouxe. Não, acho que deu para pegar um pouquinho, né? Pelo menos algumas informações que foram, algumas coisas foram muito agravadas durante a pandemia, né? Além dos problemas que a gente já tinha, dos prejuízos sociais, né, que a gente já tem, que a comunidade tem, ainda foi agravado com a questão da pandemia por conta de afastamento de redes de apoio, né, da questão do isolamento, por conta da drástica redução ou corte, né, em fontes de receita, né, possibilidade de sustento, de moradia, muito problema houve durante a pandemia, porque também muita gente trabalhava num mercado também muito voltado, né, para questão, para atendimento ao público LGBT. O que aconteceu, o que acontece também são estatísticas tristíssimas, né, que a gente ainda vive, como o Brasil encabeça a lista do país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né, do que menos dá assistência de saúde, inclusive pensando muito em pessoas trans, porque tem uma necessidade muito grande pela questão social. A palavra adequação não é bem, mas vamos dizer que sim, adequação, né? Vamos dizer assim, a quem se é, né? Tanto do ponto de vista físico, biológico, como legal, entre outras coisas. Então, a gente ainda é um país que está muito aquém, né? Esses dias, ontem eu vi um post que falava que no mundo tem 195 países,
a gente ainda tem muitos países absolutamente proibidos de ser quem somos, né? Que inclusive é considerado um crime letal, inclusive, né, de morte, se resolve com morte, né, com apedrejamento, entre outras coisas, e, portanto, ainda existe um grande problema de acesso não só a direitos de ser quem somos, mas de recursos básicos de sobrevivência, né? Então, a ideia foi a gente dar uma olhadinha para algumas dessas coisas e do ponto de vista também profissional, que eu trouxe pontualmente algumas coisas ali, como a questão de saúde, um pouquinho, a questão de profissional, né, do desenvolvimento profissional, porque muita gente até consegue bons empregos, por exemplo, mas não consegue se desenvolver porque numa oportunidade entre uma pessoa LGBT e outra não, por melhor que seja capacitado e, enfim, a pessoa LGBT, ela não acaba não ganhando o cargo muitas vezes por causa disso, e a empresa se diz inclusiva, etc., mas a gente está muito longe ainda disso tudo acontecer, né? A gente está muito vivendo modismos ainda e pouca profundidade. E com isso se exclui aí no mínimo 20 milhões de pessoas declaradas, 20 milhões de pessoas até por viés inconsciente, declaradas, ou seja, essa população provavelmente ela é muito maior ainda, porque ainda tem muita gente que não se declarou e não vai se declarar, como a gente mesmo, como eu trouxe ali para vocês essas informações, por conta de milhões de problemas, né? De aceitação, inclusão e tal. E o fato que é muito interessante é a gente pensar que o ciclo da exclusão ele começa em casa, né? Ele começa na família. Então, quando a família faz a exclusão, existe todo aquele choque, né? Em função de aceitação e tudo mais. É, e, e aí a pessoa acaba saindo de casa, acaba deixando de estudar, acaba tendo menos acesso à moradia, alimentação, uma porção de problemas vão acontecendo, desencadeando em função dessa questão familiar, até que acontecem coisas muito piores, né, por não ter nada de suporte dentro da sua rede básica de direitos. E o ciclo de inclusão, isso que eu estou trazendo é uma base de pesquisa, tá? E o ciclo de inclusão, ele começa com geração de trabalho e renda. Porque com receita, com trabalho e renda, você começa a voltar a poder pagar as suas coisas, obviamente, né? Ter os seus serviços, ter acesso à saúde, acesso à educação, e assim se vai, né? Então, eu estou trazendo essa questão também para mostrar por que eu particularmente, porque a gente particularmente também acredita muito no empreendedorismo com ferramenta, e porque existe um projeto de empreendedorismo voltado para a comunidade, acreditando que todo mundo pode fazer alguma coisa a partir de quem é, do que sabe fazer, do que pode fazer com o que tem em mãos agora. Então, a gente traz com essa proposta de incentivar as pessoas a acreditar que se pode fazer alguma coisa a partir da gente mesmo. E nesse vídeo que eu mostrei para vocês, já tem um pedacinho ali também do que é a proposta para a gente começar a mudar, né, de pensamento, se é que a gente já não mudou, e não importa se a gente é ou não da comunidade, se a gente tiver um senso de coletividade, um senso de construção coletiva, a gente vai ver que todo mundo pode fazer alguma coisa, de alguma forma. E esse fazer alguma coisa, muitas vezes, não requer tanto sacrifício assim, porque a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa ter pessoalmente para poder fazer alguma coisa, né? E essa ideia de que se eu fizer um pouquinho não vai funcionar porque é muito pouco, também é ruim. Isso a gente também precisa mudar esse olhar, porque um pouquinho meu, um pouquinho do Caio, um pouquinho da Ana, um pouquinho da Pamela, um pouquinho do João, da Elenita, um pouquinho de cada um, vai dar muita coisa, né? Eu costumo dizer que se a gente entrar aqui agora nesse papo com uma laranja cada um, e a gente trocar uma laranja entre nós aqui, a gente vai sair daqui só com uma laranja. Mas se a gente começar a trocar aqui ideias e outros conhecimentos, a gente vai sair daqui, em vez de um, a gente vai sair daqui com 6. A gente entra com sai com 6. Então, a gente tem muita ferramenta, né, para a gente mudar realidades, e a proposta é que a gente comece pela gente mesmo, né? Então, vou compartilhar mais uma outra coisa aqui com vocês, e ali na proposta do vídeo, eu também falei para vocês que a gente começa por empatia, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um papo que eu normalmente tenho com o pessoal dos novos mentores do programa Salto, eu sempre bato um papo sobre empatia com eles,
a partir do que eu aprendi sobre empatia, trabalhando com esses públicos que eu falei, imigrantes, refugiados, comunidade LGBT, empreendedores de comunidades vulneráveis, né, empreendedores de gênero feminino. Então, eu gosto de compartilhar para que ver se faz sentido para vocês também do que a gente está falando, né? Então, a questão da empatia não é necessariamente concordar, mas é poder enxergar pelo menos o outro, e poder pelo menos estar aberto a enxergar o que está acontecendo com o outro, para a gente ver aonde a gente se encaixa, ou não, e tudo bem, né? E tudo bem. O fato é trazer uma nova visão sobre essa questão da empatia. Então, assim, eu costumo dizer que, pelo meu aprendizado de empatia, tá, gente? Isso é a minha visão, é o que eu venho compartilhar com o que eu tenho aprendido sobre empatia até hoje. Empatia, a gente vê no dicionário é, como é que se colocar no lugar do outro, né? O que o dicionário faz. Mas é muito mais do que isso, né? Isso é entender o outro emocionalmente e se colocar no lugar do outro, especialmente emocionalmente, né? Então, eu costumo dizer que no meu aprendizado de empatia, ela é um território de cooperação. Começa nisso, né? Onde muito mais tem intercâmbios do que fronteiras, né? E fronteiras é uma coisa que a gente está muito acostumado a construir, né? Especialmente muros, né? Então, se a gente começar a perceber o outro a partir dele mesmo e não a partir da gente, porque a empatia tem que ser gerada a partir do outro, não a partir da gente, né? Então, ela é um lugar de regeneração, ela pode ser um lugar de transformar, de prosperar alguma coisa, né? Não é um lugar onde eu sou melhor que o outro, então eu vou aqui te ajudar a fazer alguma coisa, porque eu sei mais do que você está precisando, deixa comigo, eu vim aqui e resolvo a tua vida. Não, não é essa a ideia da empatia, não é essa a ideia da cooperação também, né? Existe um sentimento de completar, mas de completar a partir do que o outro precisa, e não é do que eu sei, do que eu preciso agora, é do que o outro precisa, né? Então também é um território de perspectiva, né? É um território de expectativa. A gente cria expectativa, a gente cria para a gente no que a gente vai fazer e cria uma expectativa no outro também, né? Então pode ser também um lugar de inclusão mais espontânea, mas em que o que é suficiente aqui é o nós. Não é nem só o eu, nem só você, é o nós. Isso que é importante no processo de desenvolvimento de empatia, né? Eu também tenho sentido que esse universo de empatia traz muito da inspiração. A gente aprende coisas com os outros, né? Então, é um lugar onde o julgamento perde espaço e cria um lugar mais de escuta, de observação. Faz a gente de verdade mudar bastante de comportamento, né? Quando você começa a olhar um pouco mais para o outro, né? Então, eu acho que empatia é um lugar de conectar, é um lugar de compartilhar, é um lugar de gerar confiança, de cocriar, né, de cultivar e especialmente de celebrar, né, as coisas que a gente faz junto, porque isso é um sinônimo de conviver, né? É um sinônimo de viver com, viver junto, né? Então, ajuda, de certa forma, a gente restaurar relações, né? Essas relações nossas de todo dia. Se a gente exercitar isso, não como um dom, mas como uma ferramenta de transformação também, uma ferramenta de mudanças, a empatia, ela pode nos trazer novas visões, né, sobre coisas que a gente tem como padrão de comportamento e repete padrões de comportamento, às vezes sem nem mais pensar. A gente repete padrões de comportamento, a gente repete formas de pensar, repete um monte de coisas que a gente nem pensa mais, que a gente traz da família, que a gente traz da conversa com amigos, da empresa, de outros lugares, e a gente não pensa mais sobre isso, né? Então, esse olhar de empatia pode nos ajudar a dar um refresco sobre isso e a ressignificar alguns padrões e buscar entender se isso realmente é uma coisa que eu quero para mim, para o mundo onde eu vivo, se para eu acreditar para o que eu acredito, né? Então, ela pode ser também uma ferramenta de evolução dessa consciência dos nossos sentimentos, do que a gente sente, das nossas emoções em relação aos outros também. Ora, o que uma pessoa da comunidade LGBT sente, por exemplo, se a gente não for, né, se a gente não entender muito bem ou não estiver dentro desse universo, o que ela sente em relação a determinadas coisas, quando um médico não quer atender ela, por exemplo, quando o endocrinologista não quer ajudar ela a fazer a sua transição, um psicólogo nega a questão da transição, né, para uma, enfim, uma necessidade
transição que a gente fala é mudar mesmo, mudar não é se adequar a quem você é, uma adequação de gênero, de identidade, enfim, né, física, né, em que existem muitos problemas, inclusive psicológicos e emocionais por conta disso, uma proibição de não poder fazer uma mudança no seu corpo físico, uma adequação necessária. O que sente uma pessoa dessa, né? Como eu faço para me colocar no lugar de uma pessoa que não aceita o seu corpo biológico porque aquele corpo não é dela, né? Então tem uns questionamentos assim que a gente precisa entender e que o exercício de empatia que traz essa não julgamento, mas sim essa observação para entender para depois então você conseguir formar uma opinião e até agir, nos dias que é importante a gente se desapegar desses padrões, nos dias que é importante a gente estar mais disponível, né? Que isso também é cuidar, né? Que isso também de alguma maneira, também é desenvolvimento nosso, apesar dessa mudança não ser nossa, né? Enfim. Então, tem muitas referências e muitas histórias, né? Muitas coisas que a gente precisa ainda conhecer e aprender, sobretudo parar de formar opiniões antes de ter informações, antes da gente realmente entender o que está acontecendo. E você não precisa concordar com elas. É importante só que a gente conheça, pelo menos, para a gente poder falar sobre coisas que a gente realmente conhece, que a gente entende, né? Então, para a gente encontrar, né, esses mundos que a gente está falando, a gente precisa se desapegar de coisas que a gente vem carregando que a gente não precisa mais, ou que a gente vem repetindo com um comportamento padrão, né, e ter mais consciência de si e do outro, especialmente, para a gente poder entender esse universo que talvez não faça parte do nosso pedacinho de mundo, né? E a empatia, ela pede tempo, né? Ela nos diz calma, né? Vamos passo a passo, vamos devagar, vamos nos encaixando à medida em que a gente vai se conhecendo e se entendendo, né? Mas para isso a gente precisa estar realmente presente no agora, no presente. A gente precisa estar inteiro no que a gente está fazendo, né? Para a gente poder fazer alguma coisa com o que a gente tem na mão agora. Porque se a gente pensar que tem muita dificuldade, tem muita barreira, falta de aceitação, enfim, todas essas coisas que se apresentam como dificuldades, né? Elas muitas vezes nos paralisam, porque a gente se apoia nas dificuldades para não tomar providências. Ah, é muito difícil, é muito perigoso, tem muita gente contra, ah, eu não sei, eu não consigo vencer isso aqui, não vou fazer nada, então a gente se paralisa, não toma providências, não é corresponsável, não se corresponsabiliza sobre as coisas e acaba não tomando providências de nada, achando que sempre é o outro que tem que fazer alguma coisa. Ora, se a gente vive em sociedade e a gente convive e constrói juntos, então a gente pode fazer cada um pedacinho de alguma coisa que está tudo bem. Então, a empatia, nesse aprendizado meu, é a capacidade de transcender, né, de passar barreiras que a gente não está acostumado, de coexistir, de estar juntos, e estamos juntos no mesmo lugar, no mesmo mundo, né, mas entendendo que tem coisas que não nos pertencem particularmente, mas que fazem parte de nós de alguma maneira, porque a gente está junto aqui, né? A gente está fazendo alguma coisa juntos, mesmo que a gente não ache que não, né? Então, a gente passa uma vida inteira construindo muros, a gente aprende a construir muros, barreiras, né? Bloqueios. A gente precisa mudar esse repertório. E em vez de continuar construindo barreira, a gente precisa começar a aprender a construir ponte, né? A gente passa uma vida inteira criando esse monte de barreira e depois não sabe porque determinadas coisas não evolui, não se desenvolve, né? A gente está completamente fechado dentro de 4 muros ali e a gente acha que está tudo bem, que a gente está protegido por isso, e na verdade a gente está deixando de fazer muita coisa, né? Então é um lugar onde o individualismo e essa competição que diz que um deve perder para o outro ganhar sempre, né? Ele não tem esse lugar dentro desse olhar, especialmente de inovação inclusiva, né? Desse olhar de uma inovação que vem realmente pensando em como ser melhor, fazer coisas melhores para todos, porque eu costumo dizer que se não for bom para todo mundo, não é bom para ninguém. Enquanto alguém estiver morrendo de fome, não pode ser um mundo bom para mim, particularmente. Enquanto alguém estiver morrendo porque é LGBT, porque alguém matou, esse mundo não é bom para mim, independente de eu ser ou não. Então, é essa nova visão, essa nova reflexão que eu venho trazendo aqui para vocês. Então, não é
né? E a gente precisa aceitar e entender também que a gente tem uma interdependência entre nós aqui, a gente depende um do outro para algumas coisas, a gente precisa, e isso não é fraqueza, né? Aliás, isso é uma coisa, é legítimo do ser humano, né? Das espécies que vivem em sociedade, em conjunto, né? E é justamente essa interdependência que nos conecta. É essa interdependência que faz a gente estar, que faz a gente ser, né? Que faz a gente evoluir, desenvolver, que faz a gente trocar, que faz a gente construir, né? Então, isoladamente, a gente estaria num lugar onde a gente paralisaria e dali para frente talvez nada mais aconteceria porque a gente não está conectado com nada nem com ninguém, né? Mais um pouquinho aqui, ainda para ilustrar essa questão da empatia, no meu aprendizado, ela se torna um encontro, porque à medida em que eu conheço, né, alguém, não me esbarro em alguém, né, eu encontro essa pessoa, eu percebo a pessoa, eu enxergo a pessoa, né, eu tento entender o que ela sente, sobretudo, né, como seria se isso fosse comigo, né, isso de fato é um encontrar, né, não é se cruzar apenas, né. Então, aqui tem um ponto fundamental sobre isso, e é a partir daqui que eu vou convidar vocês para a gente falar um pouco mais, que é como fazer uma curadoria, né? Que é a gente conseguir dar para o outro aquilo que ele precisa, mas a partir do que ele tem já, do que ele sabe, do que ele pode, e não do que ele, não desconsiderando a história da pessoa, não desconsiderando o conhecimento que ela tem, a experiência que ela tem, os dons que ela tem, né? A gente precisa considerar o outro para poder propor alguma coisa, para saber onde eu me encaixo e onde o que eu posso fazer para completar nessa relação. Por isso que tudo a partir daqui começa, porque tudo começa a partir da empatia, né? Desse olhar de empatia, em que a gente começa olhando para o outro, ver o que ele precisa, o que ele já tem e o que eu posso contribuir com o que eu tenho e com o que eu preciso, né? Eu até não vou me estender mais aqui, mas são coisas que completam o que eu estou dizendo. Mas, por último, aqui quero dizer para vocês que, mais para cá, aqui assim, cadê? Essa coisa do fazer com o outro e não pelo outro, né? Essa construção do que a gente, inclusive, está propondo aqui como uma nova trilha, talvez, né, de novas soluções, novas ideias para problemas que já vêm se tentando alternativas e não vem acontecendo, talvez muito porque a gente ainda está se pensando em fazer pelo ou para e não com, né? E a hora que a gente mudar esse olhar também, começar a entender que a construção desse novo mundo, dessa nova forma de fazer as coisas precisam ser feitas juntas a gente vai ver que o resultado com certeza é outro, né? E aí é isso que eu queria dizer, que a empatia é um lugar onde a gente se reúne para assegurar que as necessidades sejam realmente atendidas, né, com um recurso mais abundante que existe, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o recurso mais abundante que existe é o amor. Mas, de novo, né, estou trazendo o amor aqui como uma ferramenta de transformação e não como um sentimento só, né, como alguma coisa que realmente faz a diferença na nossa vida e na vida de alguém quando a gente utiliza isso para mudar uma realidade, né? Então, a partir desse olhar, dessa visão de empatia, eu vou abrir aqui a outra janelinha, deixa eu pegar aqui o outro arquivo. Eu proponho a vocês que eu pare de falar um pouco agora e que a gente comece a trocar um pouquinho de ideia, e eu convido vocês espontaneamente a dizerem, responder duas perguntinhas, e aí vocês podem abrir a câmera, o microfone e compartilhar aqui com a gente. Duas perguntinhas, a primeira é, o que então, diante de tudo isso, eu tenho para dar? E o que eu posso compartilhar? E o que eu estou precisando? Para a gente exercitar um pouquinho essa questão de empatia. Então, vamos tentar nos abrir um pouquinho, interagir aqui, pensando o que eu tenho para compartilhar e para dar, e o que eu estou precisando neste momento, que alguém aqui possa me completar. Se alguém quiser se candidatar, coisa simples, uma frase, uma palavra, né, para a gente se abrindo aqui.
eu vou começar para esquentar o que eu tenho para dar e o que eu estou precisando. Uma coisa que resume muito para mim é o seguinte: eu tenho para dar a mim mesma. Eu estou inteira e tenho o que eu tenho para dar, para compartilhar. E o que eu preciso para me completar é de vocês. Então é isso que eu tenho para dar e é isso que eu quero, que eu estou precisando. E vocês? É difícil, né, Aline? São perguntas que são fáceis quando a gente faz, assim, no encontro, numa dinâmica, mas é difícil de responder. Mas muito parecido contigo, assim, eu acho que o que eu tenho para dar são ideias, sentimentos, um campo aberto, sabe? Um campo para pensar junto, para construir junto, para sentir junto também. Então, acho que tem muito a ver com isso. O que eu tenho para dar é a minha cabeça, minhas ideias, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, as coisas que eu falo, e a vontade de criar um campo, de compartilhar uma energia, e criar um espaço bom de troca e de compartilhamento. O que que eu preciso? O que que eu preciso? Eu não sei o que eu preciso. Talvez eu precise saber o que eu preciso. Eu acho que É acho que é boa. uma boa. Mas no geral eu preciso eu gosto, eu preciso de pessoas que entrem nesse campo e contribuam com ele, que entrem também com as suas ideias, com seus sentimentos, que sustentem esse campo energético e, enfim. Sabe aquela história? Olha só, eu já fugindo do assunto, né? Mas dizem sempre que tem o primeiro e o segundo idiota. O primeiro é quando é a pessoa que dá as ideias idiotas e que fala, vamos subir naquela caixa d'água. E aí o segundo é aquele que fala, partiu, bora. E aí o primeiro não existe sem o segundo e vice-versa. Eu acho que é isso que eu preciso, assim, pessoas que entrem nas piras e puxem e falam, bora lá, vamos junto. Boa. É aquela pessoa que você diz assim, vamos, e ele diz, vamos, quero, onde, como, é agora? A gente nem diz o quê. É isso mesmo. Muito bom, parceria. Obrigada, Caio. E aí? Então, eu tô aqui só para estar de apoio, né? Mas eu também queria contribuir para esse momentinho. Ai, que bom. E o que eu tenho para dar, eu acho que também é isso. Sou eu, de corpo e alma. Eu não consigo estar muito presente quando é isso aqui, porque isso aqui me deixa ansiosa e me deixa estressada. E, tipo, eu faço o que eu posso, mas isso aqui é meio difícil para mim. Redes sociais, etc. Mas quando eu estou presente, eu vou estar ali para conseguir construir tudo isso. Então, para mim, é o que eu consigo dar. Tipo, que nem meu pai fala, eu dou para o próximo o que eu gostaria de receber. Então, seria isso, que é o mínimo. E o que eu estou precisando é de apoio para conseguir externalizar tudo que eu tenho para compartilhar. Eu sou muito da escuta, mas eu tenho muita coisa para falar também. Tenho muitas coisas que eu quero compartilhar, coisas que eu pretendo mudar e que fazem tudo parte de quem eu sou. Então, eu sou muito grata às pessoas que eu tenho na minha vida que sempre mostram e relembram o quão incrível eu posso ser. Não sendo muito, como é que chama? Não sendo. Esqueci a palavra, mas é isso, amiga, tá? Então, seria isso, basicamente, porque eu esqueço às vezes disso e é muito bom ter pessoas para me lembrar sobre isso e porque a gente está junto nessa. O caos está rolando aí, se não for a gente, vai ter que ser a gente. Então, é isso. Maravilha. Obrigada, Lelê. Love you. Oi, Acho Pan. que eu tenho, tipo, uma frase que eu tenho aqui no meu painelzinho, que a empatia é uma construção intelectual, assim, né? Que daí a gente tem que aprender a ouvir. Então, eu tenho muita vontade de, tipo, continuar me tornando uma pessoa empática, assim. Então, eu tenho muita vontade de ouvir, de aprender. Tipo, mudei muito. Eu tô acabando minha graduação agora, daí eu tô meio chorona, mas, tipo, a pessoa que eu era antes da UFSC e a pessoa que eu sou agora, tipo, é muito massa, assim, sabe? Então, é bom eu saber disso e é bom que eu queira continuar. E acho que, tipo, o que eu preciso aprender é que
empatia não quer dizer que você vai solucionar todos os problemas do mundo sozinha, assim, né? E eu sou, tipo, muito ansiosa e eu pego tudo pra mim. Então, tipo, eu vejo uma pessoa que eu gosto mal, aquilo acaba comigo. E daí, tipo, eu tô muito no processo de aprender a me cuidar pra conseguir cuidar de quem eu amo, sabe? Só que Uhum. é bem misturado pra mim, assim. Então, acho que eu preciso de pessoas que me olhem e falam, cara, tudo bem que você falou que você não tava a fim de ver ninguém, isso faz parte e vamos um cuidando do outro, assim, né? Uhum. Aí, Maravilha, mas esse processo de se cuidar para cuidar do outro, não tem outro jeito, tem que ser assim. A gente não consegue fazer as coisas, né? Aí eu tive abrindo um parênteses, eu tive um período da minha vida que eu achei que olhar para mim era egoísmo. Depois eu entendi que não é bem assim, né? Tem diferença entre você olhar para você e cuidar de você, e aí sim se fortalecer para poder contribuir com o outro, né? Isso é bem importante. Obrigada, Pã, bem especial também. É, não sei se a Ana e o João e o Kelvin querem contribuir. Oi, Eu João. acho que a Ana não tá podendo falar porque ela Ah, tá. tá comendo, mas ela botou aqui no chat. Posso ler para ela? Pode. Aí o João também já vai falar. Show. Ela colocou o que eu tenho para dar, amorosidade e paciência, o que estou precisando, tempo com outras pessoas e amigos. A pandemia me isolou demais. O medo da proximidade física acho que levou a um medo de proximidade emocional também. Ainda estou tentando entender o que aconteceu. Conta com a gente para ter tempos gostosos, Ana. Só chamar. Sabe, né? Essa questão do isolamento da pandemia gerou muitos problemas, né? Da questão da não convivência, muitos problemas emocionais, né? Muito bem. Oi, João, Oi, gente. Oi, tudo Aline. bom? Tudo bem? Bom, pensando aqui um pouco sobre o que eu tenho para dar e vendo também o momento que eu estou vivendo atualmente, né? Faz um mês e meio que eu estou trabalhando numa organização que lida com prevenção da AIDS, que é o GAPA, e eu venho me interessando bastante, me incluindo assim em grupos de discussão e de ação, principalmente dessa temática, né? Porque eu sou homossexual e eu sempre olhando assim a minha trajetória muito desimplicada com essa questão, sabe? Eu acho que isso quando tu fala de empatia, eu penso muito a empatia como primeiro ação, a ação realmente, né, a prática no mundo e a implicação realmente nos processos, sabe? Eu acho que eu consegui fazer isso aliado à minha área profissional, então eu estou bastante feliz nesse sentido. E aí o que eu tenho para dar realmente é tempo, presença e contribuição. E o que eu estou precisando nesse momento, até pessoalmente falando assim que eu venho mudando um pouco, é agir, sabe? Agir de acordo com as coisas que me tocam, com as coisas que me sensibilizam. Não só deixar que essas coisas fiquem no campo do pensamento, etéreas, mas que essa afetação minha surja e incida, né, a partir de práticas no mundo. Uhum. E então é isso, quando eu penso em empatia, essa palavra que ficou tão em voga nesses últimos tempos, eu vejo muito como um exercício, sabe? Então, é energia, é tempo e é dedicação também, não é uma coisa que vem, né, da noite para o Hum. dia, simplesmente como um sentimento que surge espontaneamente, né? É, E, e também ser um pouco mais sincero com aquilo que eu sinto, é uma coisa que eu também estou precisando. É isso. que legal, que lindo isso. Essa questão da empatia, a gente faz muita confusão com solidariedade, né? Algumas vezes, né? Porque você acaba sendo solidário em um determinado momento e depois esquece, tipo assim, então alguém tá precisando comer alguma coisa, eu vou lá dar um prato de comida, beleza, tive empatia com ela, era isso, ótimo, seguimos a nossa vida. Não, né? O assistencialismo é como, exatamente. Então, não é, como você falou, é o que eu também acredito e o que eu estava compartilhando, que ela exige tempo, ela exige paciência, ela exige, é um processo, né, de desenvolvimento para fazer parte da gente, a gente fazer isso, por isso que eu digo que empatia é um desafio nosso de cada dia. E é, né, de certa forma. Obrigada, João, muito lindo também, muito legal. Ô, Aline, até Kelvin, porque oi. para agregar, mas até porque para tu conhecer, se colocar no lugar do outro, fazer junto com ele, tu precisa conhecer ele e demora para conhecer quem é o outro, o que ele precisa, qual que é o sentimento, né? Não é uma coisa que Uhum. vem da noite para o dia. Uma pessoa LGBT não vai ter empatia com a comunidade sem ela conhecer a fundo os problemas, enfim. Não, É, como fazer isso sem dar espaço para a pessoa falar?
sem ouvir, né? Uma coisa que eu tenho aprendido bastante é a escuta. Eu acho que, sabe, ouvidos de ouvir, olhos de ver, quando a gente fica atento, a gente aprende demais, assim. E eu, estando aqui no GAPA, comecei a ver uma realidade que era distante de mim, sabe? Eu que sou homossexual, mas assim, homem, branco, padrão, entendeu? É. E aí, esses tempos eu conheci um moço que é bastante envolvido, assim, com essa temática da LGBT, e ele fala, olha, homossexual em Santa Catarina não dorme, não, não, É. não pode dormir, entendeu? Então, tem que, tipo, comprar essa... Ainda mais com esse cenário que a gente está vivendo, né? Não Uhum, tem saída fora da coletivização, tipo, da ação coletiva mesmo. uhum. Pressão, e é isso que eu tô aprendendo bastante também. Então, essa importância do primeiro ouvir para depois saber o que pode fazer é um primeiro exercício que a gente ainda tem que desenvolver, porque como é que eu vou desenvolver uma solução para alguém da comunidade se eu não tenho ideia do que ele precisa, eu acho que ele precisa. Então, uma empresa desenvolve, nós vamos agora fazer um programa de inclusão, a gente vai ser uma pessoa inclusiva e, sei lá, inventar mas eu não tenho um banheiro, a pessoa trans que eu contrato não pode ir no banheiro feminino ou masculino, porque originalmente, entre aspas, é errado isso que eu estou falando, tá? Ela é homem ou ela é mulher, enfim, não importa. Como assim? Você sabe o que significa um banheiro para uma pessoa trans? Você tem ideia disso? As pessoas não sabem. Você tem ideia? Eu participei de um fórum recentemente, que eu fiz uma mediação, que foi em parceria com foi o Círculo de Hospitalidade que me convidou, que é uma ONG que trabalha com refugiados e imigrantes. E em julho eles fizeram um fórum com vários debates sobre a situação de refugiados e imigrantes LGBT no Brasil. Foi muito interessante. E, e a gente estava eu mediei, uma das mesas que eu mediei foi com um advogado, a gente estava falando sobre a questão do nome social. Eu diria nome, né? Que nome social é uma coisa, né? O Kelvin colocou aqui pra gente no chat, eu já vou ler, Kelvin, obrigada. Então, assim, aí eu estava falando, gente, nome social não é só questão de direitos de lei, é uma questão de saúde mental e emocional. Então, enquanto se tratar como um direito por lei é importante, não tenha dúvida, mas está faltando uma coisa muito importante, que é a saúde da pessoa. A pessoa, quando não consegue usar o seu nome, que ela realmente entende que é o nome dela, isso gera um problema emocional gigantesco. Né? Então, quando você tem que eu conheci um menino, né, um homem trans, que estava inclusive nesse fórum, ele é venezuelano e ele estava fazendo Uber no Brasil. Parece que o aplicativo da Uber não tinha espaço para ele colocar o nome social, então a pessoa entrava no carro, o nome dele foi batizado como Gabriela, mas o nome dele era Ricardo, não lembro agora, enfim, que seja. E a pessoa entrava no carro com o nome Gabriela e eu chegava no carro, olhava e não tinha Gabriela. Isso é constrangedor. Então, existem coisas que precisam ser aprofundado na compreensão e no entendimento para que a gente realmente possa propor alguma ação, especialmente quem não sabe, não conhece a realidade, propor ações, precisa conhecer. Não é bonitinho, né, gente? Isso é um problema sério. Foi por isso que eu propus esse tema para a gente conversar aqui hoje. Eu vou me adiantando mais um pouco, porque senão nós vamos ficar nesse papo aqui, porque é bem bom. E vou fazer uma outra proposta para vocês, para a gente discutir agora. Vamos ler. Deixa eu ver o que temos no chat, só um minutinho. Kelvin, onde está o que o Kelvin colocou para a gente aqui? Aqui. O que tenho para dar? Tenho a oferecer o meu conhecimento, minha atenção, meu acolhimento, minhas horas e dias pela nossa causa. O que estou precisando? Força e embasamento teórico para transformar algumas coisas dentro da empresa onde eu trabalho. Maravilha. João é parte constituinte da identidade, sem dúvida que é, né? Obrigada por compartilhar. Os passageiros, a Pamela disse, passageiros, especialmente mulher, devem ficar desconfiadas por ver um homem quando o nome do motorista é Gabriela, né? Pois é. Deve ter prejudicado demais o trabalho dele. Sim, ele estava se sentindo extremamente constrangedor. E existe um outro constrangido, e existe um outro problema que é o fato dele ser estrangeiro. Ele não pode, ele não vai, e ele ser imigrante e veio, obviamente, dependendo da situação, às vezes vem fugido, né? Do país, ele não pode trocar o nome dele aqui no Brasil, porque ele precisa de documentos que estão lá no país dele e ele não pode voltar para pegar.
Então, ele vai conviver com isso depois, eternamente, quando estiver no Brasil, não puder voltar para o país de origem. Isso é muito, muito, muito sério, né? Então, novos olhares para vários problemas, né? Eu vou compartilhar mais uma coisinha aqui com vocês. Deixa eu só abrir o arquivo, que é uma segunda proposta para a gente exercitar aqui entre nós. E aí tem um outro exercíciozinho que a gente costuma fazer também. A gente faz em avaliações normalmente esse exercíciozinho aqui. Então, eu queria que a gente tivesse aí uns minutinhos e dá para a gente fazer em dupla, enfim, que eu acho que é legal, a gente pode botar aqui, todo mundo participa, a gente poder dizer assim, olha só, que legal, que bom que certas coisas já realmente estão acontecendo na minha percepção, e o que é que bom que vocês acham, o que pena que não deu certo, que não está funcionando, né? E que tal seria como a gente faz para mudar ou novas sugestões que a gente pode dar para determinados assuntos. Mas para a gente falar sobre isso, eu já vou propor a vocês que a gente faça um pensamento do que tal a gente fazer tal coisa, fazendo essa analogia do fazer do limão uma limonada, né? Então, eu costumo dizer que limão, ele não faz só limonada, né, gente? Se a gente começar a entender o limão com a diversificação de coisas que ele pode fazer, a gente vai ver que nessa contingência, se o limão fosse uma contingência, a gente teria muitas oportunidades de fazer coisas diferentes, porque limão, além de limonada, dá para fazer caipira, dá para fazer tempero, dá para fazer produto de limpeza, dá para fazer doce, dá para fazer produto de higiene, dá para fazer muita coisa com limão, né? E ele é só um limão, em princípio. Então, olhar o limão como uma ferramenta cheia de recursos, ou um cenário cheio de oportunidades, em que a gente pode transformar esse azedinho em soluções de diversas coisas a partir dele mesmo, né? Do limão. Então, a minha proposta é a gente pensar no que tal, em quais as possibilidades que a gente tem dentro dos problemas que a gente já conhece, que a gente pode transformar em coisas além de limonada, né? Então, para a gente fazer para a gente fazer esse exercício do que bom, que pena e que tal, eu proponho a vocês que a gente pense isso sob 4 perspectivas, para ajudar a gente a direcionar, para a gente não ficar divagando muito, até porque o nosso tempo é curtinho. 4 perspectivas. Então, isso é para a gente poder pensar em objetivos que a gente gostaria de ter daqui para frente, para a gente alcançar, nesse contexto que a gente falou até agora, e que ações a gente pode propor fazer para alcançar esses objetivos e mudar essa realidade. Ou pelo menos começar a mudança de alguma maneira, melhorar aquilo que já está sendo feito, ou propor uma coisa bem radical, tira isso, não faz mais isso, agora faz isso aqui, porque vai funcionar, né? Como a gente chama em inovação, pode ser disruptivo, que é uma coisa absolutamente nova, e aí a gente vai precisar conhecer e entender, né? Pode ser incremental, ou seja, dar uma melhorada naquilo que já existe, né? Mas de alguma coisa diferente daquilo que já está acontecendo. Sob essas 4 perspectivas que eu trouxe para vocês. A primeira é geração de trabalho e renda, porque, como eu falei, é um caminho da abertura do ciclo de inclusão, né? A geração de trabalho e renda. Saúde, o que está acontecendo na saúde em relação à população LGBT, desde atendimento, a recursos disponíveis, enfim, entendimento da saúde LGBT, né? Por conta de transições entre psicológico, entre outras coisas. Na questão da educação, porque também é um problema sério, a gente tem um índice muito grande de pessoas LGBT que não conseguem se desenvolver do ponto de vista de escolaridade, por exemplo, desenvolvimento profissional, entre outras coisas, por vários problemas, pelas escolas, instituições não estarem abertas, não terem espaços para isso, né, por falta realmente do acesso, porque a pessoa não tem recurso, uma opção de coisas que a gente pode imaginar de problemas, então, nesse cenário, que são inspirações para a gente desenvolver ideias. E, por último, na 4ª perspectiva, família. O que a gente pode pensar sobre que bom, que pena e que tal para a família, já que é onde começa o ciclo de exclusão, normalmente de rejeição. Será que a gente consegue fazer isso em alguns minutinhos? Vamos fazer em duplas, vamos dividir para a gente conversar um pouco melhor, depois a gente volta e traz o que a gente pensou.
São reflexões, né, gente? Não é um planejamento, nada tão assertivo, mas são ideias que a gente, quem sabe, pode passar a ter nisso uma proposta e realmente dar continuidade a isso com algumas ações que vocês propuserem aqui, que pode pensar, meu grande sonho é ter um fórum permanente de discussões e de ações, mas quem sabe, né? A gente dá um sinalzinho aqui de alguma coisa. Vocês topam a gente fazer em duplas? Pode ser? Tudo bem? Tá. Então, essa seria basicamente a atividade para construir uma trilha, né, que a gente estava falando, que era a proposta. Eu não sei se João e Kelvin podem participar, assim, desse exercício, abrir câmera, porque há uns minutinhos eu vou dividir a salinha aqui para a gente bater um papo. Ana também. Vamos ver quantos dá para fazer. A Ana precisou sair, ela até mandou Saiu. mensagem aqui. Tá, Isso. tá bom. Então, vamos fazer 2 grupinhos aqui de Será que a gente não faz todo mundo junto, Aline? ou faz também, pode ser, tá bom, pode ser. Então, vamos pensar juntos no que é que bom, em relação a essas 4 perspectivas, por exemplo. Vamos começar pela primeira. Que bom em relação à geração de oportunidades de trabalho e renda para a nossa comunidade. O que temos de que bom para falar? Acho que temos um avanço na narrativa da população, então, da narrativa de diversidade, da narrativa de aceitação dentro das empresas, esse avanço que vem até da mídia, dos consumidores, do que as empresas precisam fazer ou como devem se posicionar, e isso afeta a geração de emprego porque elas entendem que é importante. Então, que bom que a gente fala mais sobre isso. Eu só quero emendar também no... Posso já falar um que pena em relação a isso Claro. que o Caio falou, porque a gente percebe que há uma crescente, né, nessa adoção de políticas dentro das empresas e tal, mas ao mesmo tempo que pena que em muitas empresas isso é muito mais pro forma do que algo realmente que está incutido na cultura da organização, né? Ou seja, que vem da liderança e tal. E eu digo isso muito porque recentemente teve um caso de uma conhecida minha que sofreu um assédio praticamente dentro da organização, fizeram uma reunião para pressionar ela em relação à sexualidade dela, foi uma coisa muito terrível, assim, e, assim, 2 semanas depois pediram para fazer um post em relação a, a, ao LGBT, né, ao mês do orgulho. Então, assim, ao mesmo tempo que existe essa procura, isso não pode ser uma coisa pro forma, né, tem que ser algo que esteja, enfim, bem incutido na cultura. E aí, ao mesmo tempo, que bom que tem o avanço na narrativa que acaba gerando essas políticas e tudo mais, mas que pena que às vezes o avanço é só na narrativa. E aí, que pena que às vezes as pessoas LGBTs, elas são contratadas, elas são colocadas ali, elas são usadas como tokens, assim, digamos, totens, né, dentro das organizações. Porque faltam outras políticas públicas, políticas de governo que de fato trabalhem na geração de emprego e renda, que faltam cotas dentro das grandes empresas. Então, um grande. Nossa, assim, eu estou participando de algumas conversas sobre diversidade em RH, assim, e daí o pessoal que participa, pelo menos, né? Mas hoje é o pessoal engajado nisso. A galera tem essa preocupação de não apenas contratar, mas também tornar um ambiente saudável, né? E daí eu estava conversando com uma moça que ela é do RH da RD Station, assim, ela faz parte dessa área de diversidade. E ela falou que um dia estava entrevistando, na real ela não estava, alguém da empresa estava entrevistando um desenvolvedor que era negro e ele falou que ele só aceitava vaga se ele pudesse trabalhar remotamente, porque ele já tinha vindo para o sul trabalhar e ele sofreu muito racismo e ele, tipo, não iria vir de novo, né? E daí é foda porque não tem empresa que compense a sociedade, assim, né? Tipo, óbvio que é muito importante que dentro da empresa você esteja seguro e esteja confortável, só que não existe isso de só mudar um micro, né? Então,
Você colocou sobre a questão do respaldo da legislação, né, contra o preconceito, que é um que bom, né? Mesmo que nem sempre seja efetivo, sim, até porque como ali mesmo coloquei lá naquele vídeo inicial, em que durante a pandemia e por causa da pandemia, muitas coisas aconteceram e não foram relatadas às autoridades, ou seja, os índices que a gente acompanha, eles não são verdadeiros, né? Então, a gente não tem estatísticas verdadeiras, né? Não tem estatísticas realmente atualizadas sobre o que está acontecendo. Embora o que tenha já nos coloca numa posição muito ruim, né? O Brasil, né? Por exemplo, como um país mais homofóbico do mundo, né? Um dos, né? Mas em termos de matar pessoas LGBT, o Brasil é o primeiro, né? Embora aqui seja já consumado união e tudo mais, né? Mas É, assim mesmo, tem muitos porém sobre isso, né? É o país que mais mata, mas porque é um país onde é possível se reconhecer, e aí por isso que a gente tem os dados disso, né? Então, outros países que também têm essa questão da homofobia, inclusive legal, do Estado, com punição de morte e tudo mais, muito menos pessoas reconhecidas, portanto, muito menos crimes notificados. uhum, Enfim, é uma cadeia, né? Mas sim, ainda assim, consequência, né? Né? é. Mas o que bom também a gente pode colocar, existem já várias iniciativas e projetos nessa área de geração de trabalho e renda, em que estão realmente trabalhando fortemente com organizações, com empresas, instituições diversas, para fazer elas entenderem como é que isso funciona, né, como é melhor fazer e abrir espaços, vagas, enfim, por exemplo, para as pessoas, né? Assim como outras propostas de desenvolvimento de empreendedorismo também, já que há uma possibilidade de geração de trabalho e renda, não necessariamente só uma CLT, né? Aliás, o mundo do trabalho vem mudando tanto que daqui a pouco a gente não vai mais ter carteira assinada, né? A gente vai ter um mundo de autônomos aí trabalhando, né? Mas é uma tendência. E também, mas eu acho que no mundo trans ainda temos muitos problemas, muito que pena, no mundo trans, porque o mundo trans tem muito mais, mundo que eu quero dizer, as pessoas trans têm muito mais dificuldade, dobrada, né, do que outras pessoas dentro da própria comunidade, porque, enfim, porque tudo é muito mais difícil, tudo é pior, né? E isso eu acho que tem aí um grande gap, um espaço para a gente poder pensar um pouco mais sobre o que fazer em relação a isso, porque o número, né, de estatística de pessoas trans é um número muito grande, maior do que se imagina, né? Você ia falar, Caio, eu te interrompi. Não, não interrompeu, não. Eu ia falar do que bom. Que bom que a gente vê crescendo o número de pessoas que se posicionam, o número de pessoas trans influentes, influencers, né, em redes como o LinkedIn. Então, a gente tem aí um número crescente também de consultorias de diversidade, de empregabilidade, que trabalham com isso, que tentam levar para as organizações. E se essas consultorias existem, muito provavelmente é porque elas estão sendo contratadas. Uhum. Então, que bom que algo está acontecendo, mesmo que seja um movimento que ainda não é tão rápido quanto a gente precisa. Que pena que não é tão rápido quanto a gente e principalmente as pessoas trans precisam. É. E que tal? Que tal? O que que a gente pode fazer pensando nesses pontos, por exemplo, esse apoio a pessoas trans que têm mais dificuldades, né, que acaba, e muita gente acaba indo para prostituição ou acaba adoecendo a média de idade das pessoas, né, no LGBT, assim, no Brasil, por conta desse alto índice de criminalidade e tal, é 35 anos, imagina só. Eu estava ali quando eu coloquei aquela informação de que faz só 37 anos de que o homossexualismo deixou de ser doença, ser caracterizado como doença, né? No Brasil, eu olhei e falei assim, cara, eu vivi 10 anos da minha vida como doente, porque eu tenho 46, vou fazer 47. E a gente não se deu conta disso, sabe? Então, que tal? O que a gente pode, então, propor de melhoria nesse quesito, nesses quesitos que a gente apontou agora? O que vocês acham que a gente pode fazer? O que tem acontecido, tá? Tem Eu, acontecido em empresas genuinamente LGBTs, todos LGBTs dentro da empresa, porque é mais fácil. Mas ainda assim é uma bolha que ainda está fechada. A gente não está trabalhando com intersecção de bolhas, estourar bolhas e misturar, né? Mas já é um que bom. sim. Eu vou falar, mas eu já
para começar, mas eu já peço desculpa. Para mim é muito difícil pensar nessas coisas no que tal, em todos os 4 âmbitos, sem falar primeiro de política pública. É o primeiro caminho assim que me vem à mente, dentro de tudo que eu já estudei, a minha pesquisa de graduação foi sobre a comunidade LGBT internacional e tudo mais, e tudo parte de alguma forma de política pública. Então, para mim é muito difícil pensar sobre isso, e eu sei que é o caminho mais óbvio, então por isso já peço desculpas e peço ajuda também para expandir esse mundo de ideias. Então, eu acho que um primeiro ponto é política pública. Política pública de acesso à renda, de criação de emprego, de contratação, de cota mesmo, e de contratação por parte do poder público. A gente tem é um fator muito importante para dar o primeiro passo, sabe? O primeiro passo muitas vezes precisa ser dado por lá. O que no caso do Brasil é muito difícil na situação que a gente está, do que a gente está falando. Mas é o primeiro passo, talvez o mais importante. Mas o segundo que me vem à mente, quando a gente fala de geração de trabalho e renda, tem a ver com educação e tem a ver com acesso à informação. Porque sim, existe muito preconceito, existe dificuldade de acesso a vários tipos de recurso, mas ainda assim existem recursos que estão aí, que estão disponíveis. Então, quando a gente pensa em capacitação empreendedora, quando a gente pensa num salto aceleradora de mês, quando a gente pensa numa chamada de impacto, e outras tantas iniciativas que podem fomentar a geração de renda por parte da comunidade LGBT, principalmente por parte de pessoas trans, através de iniciativas das próprias pessoas, né? Então, como que a gente pode não só esperar e pressionar por políticas públicas que gerem recursos, que gerem crédito, acesso a financiamento, microcrédito, emprego, tudo mais, mas também fazer essas pontes entre o que já existe, as financiadoras de crédito, as plataformas de gestão, as plataformas de capacitação gratuita que existem, para dar oportunidades para as pessoas também criarem negócios, criarem renda, que nem você falou, de forma autônoma. Então, é um pouco do que me vem à mente em primeiro lugar. Eu acho que essa questão de políticas públicas ajudaria muito se a gente tivesse mais representatividade. Porque a gente não tem representatividade nas lideranças em que podem fazer isso, né? E quando tem, muitas vezes a gente nem dá voto, nem dá ajuda, vamos dizer assim, né, para a gente poder crescer esse número de representantes no legislativo, no executivo, enfim, em lugares em que a gente realmente precisa mexer. Então, uma coisa está ligada na outra, né? Eu pensaria num que tal era justamente isso, a gente fomentar e incentivar mais pessoas líderes e pessoas que nos representem nesses lugares, cada vez mais crescendo essa representatividade, porque sem isso a gente vai ter muito mais dificuldade. Aliás, eu conheci recentemente uma professora chamada Marina Heidel, não sei se vocês conhecem, ela é gaúcha, mas ela trabalha no governo federal há alguns anos já, e não é do mandato, ela já era funcionária lá, trabalhando há algum tempo. Ela ocupa hoje o cargo de diretora de uma direção dentro do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que chama Diretoria de Promoção dos Direitos LGBT, e ela é uma mulher trans. Eu, quando conheci, e especialmente nesse governo, eu disse, não estou acreditando que isso não existe, isso não é verdade, né? Mas sim, ela existe. Ela está lá e está fazendo um excelente trabalho. Faz mais de 5 anos já que ela está, 8 anos, acho que está em Brasília. Extremamente respeitada, influente, inclusive, né? E é uma representatividade. E ela falou comigo, a gente conversou e agora troca ideia por conta do projeto da Jornada, né? Jornada Brasileira de Empreendedorismo para a Comunidade LGBT que a gente criou. E ela veio oferecer apoio. Então, coisas como essas a gente precisa ainda cavar, né? A gente precisa, acho que é um quital bem importante. Outras iniciativas como quital, a gente pode misturar os assuntos, tanto aqui em saúde, educação, essa busca por empresas, por fornecedores, por prestadores de serviços, enfim, que tenham, que no mínimo sejam friendly, sabe? E nós somos, que é do HOT, né? Não sei se vocês conhecem esse projeto.
que mapeia, né? Um dos princípios ali é mapear lugares em que as pessoas podem frequentar, por exemplo, com tranquilidade, e tem o botão do pânico, tem outras coisas, ferramentas, tecnologia vem no que tal, né? A gente desenvolver algumas ferramentas tecnológicas, assim, que nos ajudem a ter mais transparência sobre essas coisas. E eu conheço algumas páginas, por exemplo, de redes sociais, que convidam empresas, enfim, marcas, né, tal, friendly, que não sejam só promoção, mas que seja como propósito mesmo, como missão e propósito, o atendimento, o acolhimento à comunidade de forma legítima, para poder ser divulgada, né, entre a comunidade também, para a gente poder mostrar cada vez mais aonde essas coisas estão acontecendo, com quem pode contar, enfim, quais são os ambientes seguros, né? Considerando todas essas coisas. Acho que isso também são iniciativas pequenas, entre aspas, pequenas, mas que podem surtir muito efeito. Eu mesmo faço parte de algumas em que as pessoas buscam mais esses lugares, essas fontes, por se sentir mais seguros, acolhidos, enfim. O próprio projeto esse da jornada, que é o projeto autoral que eu falei para vocês, 60%, 70% das pessoas que fazem a jornada empreendedora, que é um projeto de educação empreendedor, marcam lá no formulário que vem porque é um ambiente seguro, respeitoso e seguro, porque é feito para a comunidade, e, portanto, ali se tem a ideia de que ninguém vai julgar, ninguém vai desrespeitar, ninguém vai... Não nesse sentido, pode acontecer de outras formas, mas não na questão, né, de preconceito. E tu comentou da tecnologia, acho muito importante também, para pensar em todos os tópicos, né? Como a gente faz a tecnologia estar a nosso favor. Por exemplo, como que a gente cria softwares de recrutamento que diminuam os vieses cognitivos inconscientes de preconceito na hora de contratar pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas trans, e aí como que a gente faz isso ser desenvolvido por pessoas trans, para que esse algoritmo não seja criado com base num viés inconsciente desde já, né? Uhum. E aí também passa pela educação, como que a gente capacita essas pessoas e coloca elas no circuito para que elas estejam aptas a fazer esse desenvolvimento, ou pelo menos traga elas nesse processo todo, como a tecnologia pode ajudar na saúde, com diagnóstico, porque a gente sabe o constrangimento que é para pessoas LGBTs frequentar médico, pessoas trans, eu imagino que deve ser 1000 vezes mais difícil. Então, aplicativos de diagnóstico, acesso à telemedicina facilitada, enfim, acho que são coisas legais que a gente poderia pensar também na tecnologia. Na tecnologia, Eu, no projeto da jornada, tenho uma ideia que é desenvolver uma moeda social da comunidade, para a comunidade, especialmente num momento em que 65% das pessoas perderam totalmente a sua renda. E aí, junto desses estabelecimentos, por exemplo, que são friendly, como a gente estava falando agora, esses estabelecimentos já poderiam, essas empresas, esses profissionais, enfim, já poderiam, por exemplo, aderir, né, a uma moeda social em que a gente já pudesse ajudar a comunidade a ter um recurso, né, vai ter lastro, cria lastro, né, como já existem outros pelo Brasil aí, ou até adotar algum que já existe, já tem há bastante tempo, como o Banco Palmas, que já tem um trabalho bem difundido aí há alguns anos, para dar acesso a esses recursos a pessoas que não estão conseguindo botar a mão em dinheiro, por exemplo, mas que também é uma moeda válida e que ajuda a reduzir a pobreza, o índice de pobreza, a falta de acesso a recursos básicos, né, alimentação, moradia, essas coisas todas. Eu acho que isso seria uma coisa a pensar seriamente, né? Ou usar alguma que já tem, ou a gente criar uma, né? Como alguns já existem por aí, para que a gente pudesse realmente diminuir essa desigualdade, né? Desses pontos. E tem também uma outra possibilidade que eu ia falar para você sobre isso, dentro do próprio empreendedorismo, né? Também poderia ser uma possibilidade que empreendedores, trabalhar com empreendedorismo e empreendedores e consumidores poderem também utilizar uma moeda social
que ajudasse nesse sentido. O que eu ia comentar é que os piores problemas que aconteceram com a comunidade LGBT durante a pandemia, um foi o afastamento das redes de apoio, o outro foi uma redução drástica de acesso à alimentação, moradia e alimentação, a outra foi a redução drástica ou corte de recursos financeiros, né, básicos, e um outro item que ninguém pensa, mas que foi mapeado, que é pobreza menstrual. Muito louco isso, né? Nossa, eu tava vendo uns dados sobre isso e é, tipo, muito absurdo, assim, assim, pelo menos eu nunca pensei nisso até ler os relatos de como que é, tipo, pai que não aceita que a filha menstrua, que não acredita que precisa de absorvente, além de pessoas que realmente não têm a verba, sabe? E daí, tipo, a galera acha que é E homens ridículo trans também, né, colocar... Aline? Homens trans é o pior problema, homens trans, né? E a falta do recurso de poder comprar, né? Um produto de higiene, ou até ir ao médico, enfim, ao apoio psicológico, né? Extremamente importante, afeta muito a questão da saúde, né? Então, falta dinheiro, mas também falta outras coisas. Por isso que a questão da geração de trabalho e renda, né, a geração e a questão da saúde, da educação ali estão extremamente ligadas, né? Então é um que bom, que pena, que tal de todos ao mesmo tempo, né? Mas acho que a gente pontuou coisas importantes como a tecnologia, como a própria moeda social também, como uma tecnologia, né? Para a gente poder pensar em alternativas como essas, a questão da gente poder mapear mais e ter um bom mailing aí, né, de profissionais, de empresas, enfim, todo mundo que possa de alguma maneira atender. Aí também tem pesquisas que mostram sobre pessoas trans procuram médicos LGBTs para poder se tratar, porque médicos não LGBTs algumas vezes negam e negam o atendimento, o que já é o que já é criminoso, né, além de qualquer coisa, né? Enfim, tem algumas coisas nesse sentido que eu acho que já dão base para a gente pensar em ações bem importantes. Introduzir mais pessoas da comunidade em áreas diversas, para que a gente tenha essas referências também na construção dessas novas propostas, né? Dessas novas ideias, dessas novas tecnologias, enfim, poder ampliar mais a nossa participação em diversos setores da sociedade, em segmentos diferentes, para a gente poder dizer o que realmente precisa fazer, né? E não alguém adivinhar pela gente, né? Qualquer coisa assim. Acho que tem 5 pontos aí extremamente importantes como iniciativas que a gente pode dar continuidade. O que vocês acham? Mas são boas ideias, né? Super. Eu só queria fazer algumas pontuações. Primeiro que na sala ao lado tá rolando uma conversa sobre pobreza menstrual agora com a Úrsula. Da Úrsula, Aham. Fiquei super dividido onde que eu ia escutar. Não, até já conversei com ela para a gente falar sobre isso para a comunidade LGBT também, porque é extremamente importante. A pobreza menstrual é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina, né? Super, super. E o outro é um que bom, que também acho que vale a gente mencionar, que é uma iniciativa que eu entendo que envolve muita tecnologia, mas também envolve política pública, que é aqui em Florianópolis, eu não sei se é só aqui que existe, que é o autoteste de HIV relacionado à saúde, que para a comunidade LGBT é sensacional, né? Então, o constrangimento que é uma pessoa LGBT às vezes chegar num posto de atendimento, principalmente para pessoas trans. E não só de HIV, né, Pan? Acho que o teste rápido de forma geral. E é um que bom aí, de um avanço super, super bacana. Evitar essa barreira do constrangimento para fazer esse tipo de teste. Tem outra, a questão, né, de como é o acolhimento, de como é a recepção da notícia sem ter alguém ali por perto. Mas, enfim, super válido, super legal pontuar. Então, a gente tem aí um lugar para distribuir, legal, João. Eu só... Desculpa te interromper, Aline. Não, pode falar. Mas eu só queria complementar o que o Caio falou, que foi até uma surpresa para mim muito grande quando eu comecei as minhas ações aqui, comecei a descobrir a envergadura que essa política tem, né? A política de combate ao HIV e à AIDS, e coisas que eu nem imaginava e que eu sei que muitas pessoas nem sabem que existe. Talvez seja uma coisa aí, né, no que bom. Hoje, a possibilidade que as pessoas têm, por exemplo, de ter PrEP e PEP, e poucas pessoas sabem o que é PrEP e PEP, mas que ao ir numa policlínica eles conseguem ter, né, de maneira gratuita por meio do SUS,
né? Um remedinho que se toma todo dia e previne a contrair a infecção por HIV. E o autoteste também, que é distribuído aqui pelo GAP, mas enfim, né? São coisas bem positivas. E eu só queria compartilhar, eu vou ter que ir embora às 5 horas, e eu queria compartilhar aqui com vocês uns encontros que estão tendo todas as quintas-feiras, que se chamam Estudos Preliminares do Plano Municipal de Políticas Públicas LGBT de Florianópolis. Foi elaborado um plano até 2002, de vigência até 2022. E estão tendo essas reuniões para se pensar em estratégias para fazer realmente o que a gente chama talvez de advocacy, mas de pressão realmente junto ao legislativo, junto aos outros poderes, para que a gente possa estar levando, concretizando as políticas públicas que o Caio também comenta aí, né, a nível municipal, porque a gente tem um orçamento, por exemplo, que é fixado para políticas de educação, de saúde, né, a gente sabe que tem a LDO, a LOA, mas que existe uma dificuldade muito grande de fazer com que essas ações sejam de fato feitas, né? Que os políticos que estejam lá realmente pensem uma política pública em termos de orçamento que leve em conta essa obrigatoriedade, né? E aí esses encontros sendo bem legais, todas as quintas-feiras ali tem todas as informações. Eu quero compartilhar também com vocês aqui um link com um drive com algumas informações, né, sobre tem um plano e algumas informações também sobre políticas públicas e enfim, sobre a temática LGBT. Então é isso, pessoal. Bom, João, Obrigada. posso te pedir um favor, João. antes de você ir? Uhum. Não era nem isso, Lenita, isso Ah, também. Mas Impact para Valley? você... Também, mas não era nem isso, né? Para você colocar isso lá nos fóruns da plataforma do evento. Acho que isso é muito importante que todo mundo tenha acesso, sabe, a esses links. E aí lá todo mundo que está inscrito à Hub Escola consegue ver. É a mesma plataforma que você entra para ter acesso aos links. Lá tem, se você rolar até o final, tem os fóruns de discussão, você pode jogar tudo lá. Tá, aham. Sim, é uma coisa que eu estou aprendendo bastante, assim, sabe? Que não existe resposta sem as pessoas agirem de maneira coletiva, sabe? Mas é isso, gente. Tá. Adorei o encontro. Aí, só te avisando também, tem um formulário de avaliação, se você depois puder avaliar. E também tem um post sobre o Impact Valley, que é uma iniciativa das unidades do Impact Hub. Começou aqui com a unidade de Floripa, mas é uma iniciativa das unidades do Hub do Brasil. Então, cada mês a gente tem um encontro só para a comunidade LGBT, para se fortalecer e etc. Então, você é sempre bem-vindo, todos. É isso aí. Obrigado por compartilhar. Eu acho, Tchau, galera. tchau, obrigada. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando assim para um fechamento, até porque a outra ideia era a gente pensar em objetivos, mas eu acho que tem bastante coisa aqui, quem sabe a gente depois organiza essas ideias que a gente colocou aqui e compartilha, né, e vê o que de ações a gente pode fazer para realizar cada uma dessas ideias aí, então. E se vocês quiserem... Entrando nisso, desculpa te interromper, mas é que eu acho que tá no Nada. momento de eu pedir. Eu cuido do social do Salto, né? E daí, tipo, a gente tá muito querendo diversificar, assim, trazer cases de sucesso de pessoas diversas. Vou desse termo, mas é o que tem de melhor no momento para usar. Então, se, tipo, tu que é facilitadora e tiver mês LGBT, mês negros, que, tipo assim, tu acha que topariam fazer um relatinho. Muitos. A gente quer muito, e como eu não tô no dia a dia do Salto, fica muito mais difícil para eu achar, né? Então eu vou, tipo, te mandar um hello lá no Slack, e daí depois a gente vai conversando sobre isso. Manda sim, a gente tem, vale muito a pena, a gente precisa compartilhar mesmo, contar a história, falar dos projetos, dos trabalhos, são coisas sensacionais como todas as outras, né? Então, é isso aí, pode sim, a gente sempre tem alguém que quer falar e precisa falar. Tá bom. Gente, obrigada. Valeu por querem dizer alguma coisa para fechar, enfim. Eu acho que deu para a gente fazer uma reflexãozinha legal aqui, compartilhar umas coisas super importantes, mapear essas coisas para a gente ter um painel fixo aí de compartilhamento de informações úteis, né, importantes para a galera, acho que é bem legal também. Tem bastante coisa ainda para ser feito, né? Essa trilha ainda tem que construir ela quase toda, né? Mais ou menos assim. Então, da minha parte, eu agradeço muito pela paciência, por vocês estarem aqui. E tomara que outras pessoas consigam aí compartilhar com a gente depois quando ver na plataforma.
Muito obrigada. Ah, quer falar, Caio? Pode falar. Eu ia fazer. Eu quero dizer que eu tô saindo feliz, sempre mais feliz do que eu entro, assim, é sempre muito reflexivo, sempre muito delicado a gente pensar nessas questões. Eu fiz pesquisa na graduação sobre o movimento LGBT, e aí é sempre uma coisa boa e ruim, né? É sempre uma coisa que nos atinge muito, que a gente sente muito, mas que é sempre bom também ver o que já é feito, o que acontece, o que a gente sente de bom. Então, tô saindo nessa vibe, Que bom. reflexivo, porém feliz de ver que muitas coisas acontecem, muitas que eu nem sabia. Obrigado, Aline, obrigado por trazer sempre a palavra da empatia, que eu acho que é tão importante, que você traz sempre tão bem. Que bom. Empatia para mim é não só sentir, mas é fazer. Sinto falta da ação. Essa é a proposta. Vamos fazer? Também. Pamela, obrigada. Leleia. Lelê sou eu, tá, gente? Mas meu nome é Lenita. A maioria sabe, mas Kelvin, meu nome é Lenita, ela me chama de Lelê. É isso. Mas muito obrigada a todos pela presença. O Hub e a Hub Escola agradece muito por essa facilitação, Aline. Muito obrigada. Sempre bom te escutar falar. E é isso. Fiquem conectados, que ainda tem coisa acontecendo na Hub Escola hoje e amanhã. Aí eu já compartilhei o formulário de avaliação sobre a facilitação da Aline, tá no chat. Então não esqueçam de avaliar. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Beijos. Bom fim de semana para vocês. Beijo, gente. Bom final de Fiquem semana. bem. Tchau, tchau. Valeu.